A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor a todos que me ouvem. Espero que todos estejam bem e quero agradecer a Deus pela oportunidade de compartilhar a última parábola da temporada, Parábolas de Jesus. Agradeço a todos que participam e participaram direta ou indiretamente desta temporada. Que Deus possa abençoar a VV, que Deus possa capacitar a todos que têm trabalhado nesta obra. Hoje nós vamos partilhar a parábola da ovelha perdida, que encontra-se no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 3 a 7. Diz assim a palavra de Deus: E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: A minha ovelha perdida. Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A palavra de Deus, ela nos fala sobre uma parábola em que Jesus retrata a história esta parábola, ela fala de 100 ovelhas. 100 ovelhas que andam e caminham segundo a direção de um único pastor. 100 ovelhas que ouvem uma única voz. 100 ovelhas que têm os mesmos hábitos. 100 ovelhas que estão habituadas à condição em que elas vivem. 100 ovelhas que sabem que devem agir desta maneira e não desta maneira e não daquela. Mas uma delas se perde. Uma das ovelhas, ela se perde. E nós não podemos saber por quanto tempo aquela ovelha se perdeu. Não sabemos o tempo exato, ou não sei o tempo exato de por quanto tempo o homem deixou aquelas 99 e foi à procura daquela uma ovelha. Mas uma coisa eu tenho a certeza: nós seres humanos, nós diríamos, uma não faz diferença. É uma, não faz diferença. É uma dracma, não faz diferença. Mas naquele tempo, aquela dracma tinha muito valor. E no tempo de hoje, uma alma tem muito valor. Então, Deus, ele não pensa e ele não age como nós agimos. De tal maneira que ele não deixou aquela uma e continuou o caminho. Não. Ele deixou as 99 no deserto, segundo diz a palavra de Deus, e ele foi à procura daquela ovelha perdida. E é isto que Deus, ele quer nos ensinar. Que nós que estamos na casa de Deus, nós que estamos lá, quando alguém se perder, nós devemos saber agir. Nós devemos olhar para aquela ovelha com compaixão. Nós devemos amar, independentemente daquilo que a pessoa tenha feito, porque hoje é aquela pessoa, mas ontem eu já estive naquela situação. E eu não conheço o meu amanhã pertence a Deus. Então, a palavra de Deus, ela diz que quando ele achou a ovelha, ele fez uma festa. Ele convidou seus amigos, ele convidou seus vizinhos, ele fez uma festa. Quando ele voltou para casa com a ovelha, ele não se preocupou em bater a ovelha, em insultar a ovelha, em desprezar a ovelha, em julgar a ovelha, em acusar a ovelha de por que ela saiu, por que ela não ouviu minha voz, por que você fez isso, por que você fez aquilo. Não.
ele chega com a ovelha a casa e ele faz uma festa. Eu quero acreditar que se a ovelha estava ferida, ele tratou das feridas da ovelha. Ele deu alimento para a ovelha. Ele fez com que a ovelha se sentisse em casa, porque aquela era a sua casa. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos fazer com que aquele que se perde, quando ele volta, quando ele regressa, ele se sinta em casa. Porque ali é o lugar dele e não fora, e não no mundo. A palavra de Deus, ela fala que ele não quer que ninguém se perca. Ainda que seja um. Não importa qual é a idade que a pessoa tem. Não importa quantos anos a pessoa tem fora ou quantos anos a pessoa se perdeu. Deus, ele quer que todos venham a se arrepender. Porque a palavra de Deus, ela diz que haverá alegria por um pecador que se arrepende mais do que por 99 que não precisam de arrependimento. Se nós formos a observar mais embaixo a parábola do filho pródigo, nós vamos ver que o filho quis voltar para casa. E o filho começou a ensaiar. Eu direi ao meu pai, eu não sou digno que me chames de filho, me trata como os teus servos. Ele manifestou um coração arrependido. Ele manifestou arrependimento. E eu quero acreditar que é o que também acontece com a ovelha. Porque nós não podemos olhar para esta ovelha simplesmente como um animal, mas nós devemos comparar esta ovelha a cada um de nós. É necessário que haja arrependimento para que haja reconciliação. Eu quero me reconciliar com Deus, eu devo me arrepender. Existe um louvor que diz: e não me amas por tudo que já acertei, e nem me amas menos pelas vezes que errei. Antes do início até depois do fim vais me amar. Deus nos ama desde a eternidade a eternidade. Deus é amor, é o que diz a palavra dele. Então, ele não vai amar mais as pessoas porque as pessoas fazem coisas, fazem tudo bem, todas as vezes que a pessoa acerta, Deus vai me amar mais porque eu acertei mais. Não. E a pessoa também não vai, e Deus também não vai amar menos as pessoas porque ela errou assim, ela fez isso, ela fez aquilo. Não. Deus nos ama da mesma maneira. Ele só quer que a gente se arrependa. Então, o amado irmão não deve se sentir desprezado ou não amado, porque eu já pude ver pessoas que sentem-se oprimidas. Deus já lhes perdoou, mas a pessoa diz assim: Deus não vai me perdoar aquilo que eu fiz. Deus já sabia que a pessoa ia fazer aquilo. Deus sabe o que nós vamos fazer amanhã. Deus sabe o que nós vamos fazer daqui a 2, 5, 10 anos. Ele sabe de todas as coisas. Porque antes sequer fôssemos formados, Ele já havia nos escolhido. Ele já sabia de todas as coisas. Então, é isso que nós devemos fazer. À medida que o tempo passa, há coisas que vão piorando, há coisas que vão acontecendo. E a nossa atitude deve ser orar e pedir a Deus para que, na verdade, haja em nós sentimento que houve em Cristo Jesus, um sentimento de compaixão, um sentimento de amor, porque Ele não merecia morrer na cruz do Calvário. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por si. Ele deixou a sua glória, Ele desceu por amor. Ele sofreu aquilo que nós devíamos ter sofrido, Ele pagou o preço. E tudo aquilo que Deus quer é pessoa junto dele. É pessoa junto dele. Ele quer reconciliar, ele quer achar todas aquelas ovelhas que se encontram perdidas. Ele quer fazer com que voltem todos aqueles que se perdem e que se perderam. E é isso que Deus vai nos ensinar. Ele se perdeu, ele pecou. Quando ele voltar, lhe abrace. Tenha compaixão. Não olhe para ele com olhar de julgamento.
Porque às vezes nós não precisamos falar, a nossa atitude, ela mostra, ela fala mais do que 1000 palavras. E Deus aqui, Ele nos ensina que Ele não bateu, não desprezou, não xingou. Tudo quanto Ele fez Ele chama os amigos, Ele chama os vizinhos, Ele diz, alegrai-vos comigo, porque eu achei a ovelha perdida, a minha ovelha perdida eu achei. Deus nos ama, Deus, Ele quer o nosso bem e Ele quer-nos em casa. Ele nos quer em casa. Então, que possamos ouvir a voz do nosso pastor, que possamos ouvir a voz do nosso dono, que é o Senhor Jesus Cristo, que é Deus, e manifestar sempre o sentimento de arrependimento, porque nós não somos perfeitos. Nós pecamos aqui hoje, amanhã pecamos ali, mas o que nós devemos fazer é manifestar um sentimento de arrependimento e sentirmos-nos em casa. O impressionante, infinito, ousado amor de Deus, que deixa as 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Vamos nos lembrar que nós não merecemos, mas Ele nos dá porque Ele nos ama. Não é pelas nossas obras, para que ninguém se glorie, mas é pela graça de Deus. Que Deus possa abençoar a cada um, que Deus possa encher de graça, encher de compaixão a todos, para que, na verdade, possamos ser como este homem. Amém?